Estamos em Jerusalém para procurar os 7 locais onde Jesus sangrou nas últimas horas antes de sua morte. Hoje vamos visitar um convento francês que fica bem atrás de mim, especificamente um porão ali. É aqui que encontraremos as lembranças mais impressionantes da 4ª vez que Jesus sangrou. Ele foi interrogado, chicoteado, humilhado e condenado aqui. E nós estamos indo para o tanque de Betesda, procurando o significado do 4º milagre da cruz. Bem-vindos aos 7 milagres em Jerusalém. A maquete da antiga Jerusalém no Museu de Israel também traz o forte do rei Herodes. Este rei Herodes construiu o 2º templo e ampliou o forte que ficava junto à praça do templo, e o nomeou de Fortaleza Antônia, em homenagem ao seu amigo Marco Antônio. O forte tem uma grande torre em cada canto, e foi aqui que Jesus foi interrogado por Pilatos e chicoteado pelos soldados romanos. Jerusalém foi destruída no ano 70 d.C. E no século XIX, o convento das Irmãs de Sião foi construído sobre as ruínas do forte de Herodes. E é neste lugar que vou até o porão onde Jesus foi açoitado e condenado. Foi durante o trabalho de escavação que esta bela alvenaria romana, localizada no pátio interior do Forte Antônia, foi descoberta. Estou de pé aqui nestes ladrilhos, bem no lugar onde Jesus andou, onde ele foi açoitado e teve de suportar a zombaria dos soldados. Os grandes ladrilhos quadrados ainda estão exatamente no mesmo lugar. Se você olhar com cuidado, irá perceber que a superfície dos ladrilhos não é lisa. Isso era para evitar que os cavalos escorregassem sobre ela. Você também pode ver aqui pequenas canaletas feitas no chão, a fim de drenar a água da chuva para uma grande cisterna, com capacidade para milhões de litros de água. Jesus foi trazido para este lugar histórico no início da manhã, depois de uma noite sem dormir, e sendo espancado e humilhado como um criminoso, e entregue ao governador romano, Pilatos, pois só ele tinha o direito de determinar uma sentença de morte. Jesus foi interrogado 3 vezes por Pilatos, e todas as vezes ele chegou à mesma conclusão: não acho nele crime algum. Em João 18, lemos que Pilatos até mesmo queria libertar Jesus, mas nenhum homem mais poderoso do país foi capaz de libertá-lo. Pois sabemos, era o plano de Deus que Jesus morresse em nosso lugar, e nem mesmo Pilatos poderia mudar isso. Nos escritos celestes, também havia sido determinado que Jesus seria açoitado pelos soldados romanos. Acredito que esse tenha sido o momento mais dramático das últimas 18 horas da vida de Jesus, e é bem provável que Jesus tenha sido açoitado exatamente aqui neste lugar. As chicotadas aplicadas pelos soldados romanos eram conhecidas como um castigo muito sangrento. Jesus foi amarrado com cordas a uma coluna de pedras, completamente nu. Seus braços estavam esticados para cima e seu rosto voltado para a coluna. Geralmente havia 2 soldados que iam se revezando na aplicação das chicotadas. Esse chicote tinha uma alça curta, com 2 tiras de couro presas a ele, e com pequenos ossos dos pés de ovelhas presos a elas. Os romanos projetaram aquele açoite para rasgar a carne do corpo da vítima, fazendo com que seus músculos e tendões ficassem expostos. A pele de Jesus foi literalmente rasgada em pedaços com esse instrumento terrível, até que ele ficou quase inconsciente pendurado nas cordas e cercado por uma grande poça de sangue. Durante muito tempo me perguntei por que o corpo de Jesus, que nunca conhecera doença, tinha que ser tão terrivelmente desfigurado, a ponto de sua própria mãe não reconhecê-lo. Por que Jesus teve de sofrer tanto que as pessoas não aguentavam sequer olhar para ele?
Será que ele não poderia ter morrido de maneira diferente, menos horrível? Que valor teve todo esse terrível sofrimento? Isso tem que ter algum significado. Se não há sentido ou valor no sofrimento que Jesus suportou, então teria sido melhor se ele tivesse morrido de maneira menos dolorosa. Para encontrar uma resposta para essas perguntas, vamos sair desse lugar e ir para o tanque de Betesda. O tanque de Betesda não fica longe de onde a fortaleza Antônia estava originalmente localizada e onde Jesus foi açoitado. Nos dias de Jesus, Betesda era um ponto de encontro de pessoas enfermas, paralíticas ou aleijadas, e que acreditavam que a água do tanque tinha propriedades curativas. O tanque havia sido entulhado por escombros durante séculos, até que foi escavado pelos White Fathers. Eles descobriram 2 jogos de piscinas retangulares, exatamente como descrito no Evangelho de João. João descreve como os doentes, cegos, mancos e paralíticos esperavam por um milagre à beira desse poço. O nome Betesda significa Casa da Misericórdia. Porém, não se encontrava muita misericórdia aqui, pois as pessoas só pensavam em si mesmas em Betesda. Aqui você tinha de lutar pela sua cura. De vez em quando, um anjo descia e agitava a água, e quem entrasse primeiro no tanque era curado. Entretanto, um dia Jesus visitou este lugar e viu aí um homem paralítico, doente já há 38 anos. Interessante notar que os 38 anos que este homem estivera doente é a mesma quantidade de tempo que os israelitas tiveram de vagar pelo deserto, antes que pudessem entrar na terra prometida. Esse paralítico, cujo nome nem é mencionado, era um símbolo de todo o Israel. Paralisado, cego e doente. Eles já tinham quase perdido a esperança. Então, perguntou-lhe se ele queria ficar curado. Mas que tipo de pergunta é essa? Afinal, o homem havia dito que já tinha perdido toda a esperança. Quando fala, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Porém, de repente, Jesus diz, levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem ficou curado, pegou sua cama e conseguiu andar novamente. Depois de 38 anos, finalmente e na mesma hora, aquele homem ficou curado. Um milagre impressionante que aconteceu aqui, neste lugar. O acontecimento de um milagre, de modo geral, levanta muitas questões. Por que Deus cura uns e não outros? Ou será que realmente preciso ir a uma conferência para ser curado por Deus? Eu mesmo já me perguntei por que o corpo de Jesus, que não conhecia nenhuma enfermidade, teve que ser tão terrivelmente mutilado, a ponto de as pessoas não terem como reconhecê-lo. O profeta Isaías profetizou que nas últimas horas da vida de Jesus, muitos ficaram horrorizados quando o viram, pois ele estava tão desfigurado que nem parecia um ser humano. Finalmente descobri que a mutilação do corpo de Jesus tinha um profundo significado. Assim como o homem sem pecado levou todos os nossos pecados sobre si mesmo, da mesma forma o homem sem doença levou todas as nossas enfermidades sobre si. A cada estalo do chicote que rasgava seu corpo perfeito, Jesus tomava toda a horrenda doença sobre si. Exatamente como diz Isaías capítulo 6, versículo 3, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Não há nenhuma enfermidade que Jesus não tenha carregado sobre o seu corpo durante aquelas chicotadas terríveis. É por isso que o profeta Isaías disse, no versículo 5, pelas suas pisaduras fomos sarados. Assim como Jesus tomou o cálice no Getsêmani, o qual estava cheio até a borda com nossos pecados, da mesma maneira, ele levou nossas enfermidades sobre si a cada golpe do chicote. É por isso que o apóstolo Pedro também diz em sua primeira carta que nosso foco deve estar voltado para o sofrimento de Jesus. Ele diz, pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Deus quer que você olhe para o corpo destruído e mutilado de Jesus. Acredite ou não, nessa mutilação desumana está a nossa cura sobrenatural.
Jesus nos mandou orar pelos enfermos. Oramos e Jesus cura. Mas o que você faz quando a cura ainda não aconteceu? Hebreus capítulo 2, versículo 8 e 9 me deu uma resposta anos atrás às muitas perguntas que eu tinha a respeito da cura. Diz: puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. Quando se diz que Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele, isso quer dizer que nada ficou de fora, mas nós vemos Jesus fazendo isso. Lemos aqui que todas as coisas, incluindo todas as doenças, estão debaixo dos seus pés, mas que ainda não vemos que todas as coisas, incluindo nossas enfermidades, estão sujeitas a Ele. A verdade do milagre da cruz é que fomos sarados pelas marcas de Jesus, mas é fato que ainda não vemos todas as doenças sujeitas a Ele. Crer não significa que negamos os fatos, mas que os submetemos à verdade de que recebemos curas pelas feridas de Jesus. É óbvio que esta é uma linha muito fina para se equilibrar. É por isso que é de grande importância nos apegarmos às seguintes 4 palavras, em todas as circunstâncias. Mas nós vemos Jesus. Hebreus capítulo 6, versículo 5 diz que antes do retorno de Jesus, nós experimentaríamos a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, para que as pessoas possam ser curadas por Deus até mesmo em nossos dias. Mesmo que nem todos por quem oramos sejam curados, isso não significa que deixaremos de orar pelos enfermos. Enquanto isso, esperamos por um novo céu e uma nova terra, onde todos receberemos cura e restauração completas. É por isso que orar pelos enfermos está sempre ligado à fé e à esperança. Hebreus capítulo 10, versículo 36 diz: vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a bondade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Quando já faz muitos anos que você está doente, assim como o homem aqui em Betesda, não é fácil perseverar e continuar fazendo a vontade de Deus. Certa ocasião, quando era pastor em uma determinada igreja, passei a sofrer de epilepsia da noite para o dia. Lembro-me de que, naqueles dias, às vezes eu tinha de me segurar no púlpito, porque sentia que teria um ataque epilético durante o sermão. Algumas vezes eu nem conseguia lembrar o que eu havia pregado. Nos 7 anos em que estive doente, muitas pessoas oraram por mim, mas, infelizmente, sem resultado. Não foi fácil perseverar fazendo a vontade de Deus. Porém, naqueles difíceis 7 anos, coloquei minha fé em Jesus todos os dias e fiz o que Ele me pediu, em obediência. Até que chegou aquele dia maravilhoso. Depois de 7 anos, Deus falou comigo durante uma reunião de oração e disse que eu precisava de alguém que orasse especificamente pela parte de trás do meu cérebro esquerdo. Embora não estivesse acreditando muito, por fim, pedi que orassem pela minha cabeça. Contudo, não pedi que orassem pela parte de trás do cérebro esquerdo. Guardei essa informação só para mim. Então, eles oraram novamente pela minha cura, e depois de alguns minutos, alguém, que era novo em nossa igreja, colocou a mão na parte de trás do meu cérebro esquerdo e disse: obrigado, Senhor Jesus, por teres curado a parte de trás do seu cérebro esquerdo. Como isso era possível? Eu me perguntava. Não senti nada. E me perguntei se estava realmente curado. Por isso, marquei uma consulta com meu neurologista, que depois de me examinar, disse que eu não precisava mais tomar medicação. Daquele dia em diante, eu fui completamente curado e nunca mais tive outra convulsão. Entende por que me uno à Bíblia para me encorajar na perseverança em oração, inclusive por cura? Creio que muito mais pessoas ainda serão curadas por Deus do que já foram curadas até hoje. Posso orar por você daqui deste lugar, de onde Jesus curou o homem que não tinha mais esperança, e Ele estenderá a mão para curar você também? Vamos orar juntos pelo 4º milagre da cruz. Pai Celeste, obrigado porque não existe nenhuma doença que Jesus não tenha levado sobre si durante os açoites. Por suas feridas recebemos a cura, e é por isso que oro por aqueles que estão me assistindo agora, por aqueles que estão doentes e precisam de cura. Em nome de Jesus, oro para que eles recebam força e cura. Ajude-nos a perseverar em fazer a sua vontade.
orando também por outras pessoas doentes para que recebam a cura. Obrigado por tanto amor. Amém.